Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2. Hoje nós vamos começar a tratar das espécies de pena com a pena privativa de liberdade. Nós vimos na teoria da pena que a pena vem se transformando ao longo do tempo até chegar ao que nós temos hoje. As penas previstas no nosso ordenamento jurídico, como foi falado, são as penas privativas de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Hoje nós iniciamos com a pena privativa de liberdade, aquelas que estão dispostas embaixo de cada conduta delitiva dentro do nosso Código Penal. Quando nós lermos o crime, nós vamos encontrar logo em seguida a pena privativa de liberdade, assim previstas pelo legislador. Então nós vamos perceber que essa pena privativa de liberdade, ela se divide em duas espécies. Certo? A pena de reclusão e a pena de detenção. A pena de reclusão e detenção está definida pelo legislador no nosso Código Penal. Como é que eu vou saber se é pena de reclusão ou detenção? Está escrito. Por exemplo, o crime de homicídio. Está escrito matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, as penas, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal, as penas são previamente cominadas embaixo de cada um dos crimes. E está cominada não só uma quantidade máxima e mínima, como também a espécie de pena, se é de reclusão ou de detenção. A diferença entre reclusão e detenção está localizada na consequência direta ou indireta das outras espécies de pena. Por exemplo, as penas de reclusão são para crimes mais gravosos. Todos os crimes que o legislador entender mais gravoso, ele vai vir a determinar reclusão. Já as penas de detenção são reservadas, então, para crimes menos gravosos. Então, quando você fizer a leitura de um artigo de um crime e tiver lá uma pena de detenção, você já imagina que o legislador entendeu que esse crime é menos gravoso. Então, é o próprio legislador que já define quais são os crimes mais gravosos, mais perigosos para a sociedade, que ferem mais a sociedade, e os menos gravosos. Vocês vão perceber que os crimes apenados com reclusão tem penas mais altas, 6 a 20, 5 a 15. Já a detenção vocês vão encontrar de 1 mês a 1 ano. São penas bem menores. Façam essa leitura, peguem o seu código e percebam nos crimes as penas de reclusão e de detenção. As principais diferenças, então, todas elas estão ali determinadas em relação à gravidade do delito. Mas vou dar alguns exemplos para vocês em relação a algumas outras consequências, que não são de pena propriamente dita, que a reclusão e detenção traz. Assuntos que nós vamos tratar posteriormente, mas só para vocês terem uma ideia em função da gravidade maior ou menor do delito entendido pelo legislador. Então vamos lá. Os crimes apenados com reclusão, então, são para crimes mais graves. Já os com detenção são para crimes menos graves. O regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, você é condenado a uma pena privativa de liberdade de tantos anos. Se esse crime for apenado com reclusão, você pode iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, que é o mais gravoso, no semiaberto ou no aberto. Já se o crime que você cometeu é apenado com detenção, o início de cumprimento de pena é no semiaberto ou aberto. Percebam que não existe o regime fechado para a detenção, certo? O início de cumprimento de pena. No entanto, pode passar na detenção para o regime fechado se o semiaberto, por exemplo, não for compatível, ou seja, se houver motivos de regressão, coisa que nós vamos ver também posteriormente, não se preocupem, certo? Já no reclusão, o regime ele pode ser inicialmente fechado, mas também não pode ser integralmente fechado, porque a nossa Constituição ela prevê a possibilidade de progressão de regime para todos os crimes. Ele pode não conseguir, mas ele inicia no fechado. Não necessariamente ele vai cumprir toda a sua pena no fechado. Também vamos ver progressão, regressão, tudo isso daqui a pouquinho. Mas vamos lá, outra diferença. A medida de segurança, ou seja, aqueles casos de inimputabilidade, onde eu aplico segunda forma de sanção, não pena e sim medida de segurança, se o crime cometido pelo doente mental for de reclusão, estiver previsto reclusão para esse crime,
A medida de segurança vai ser a detentiva, ou seja, aquela internação de hospitais psiquiátricos para tratamento. Vamos estudar a medida de segurança no finalzinho do semestre. Já a medida de segurança, ou melhor, a medida de segurança aplicada aos crimes praticados com detenção, com as penas de detenção, nós vamos ver o tratamento ambulatorial, ou seja, internação, reclusão mais grave, tratamento ambulatorial, detenção menos grave. Outra questão, de diferença da reclusão e de detenção é a questão do poder familiar. Se o crime for praticado contra o seu filho, tem pena de reclusão, a pessoa perde o poder familiar. Já se o crime praticado por um pai contra o seu filho tiver uma pena de detenção, ele não perde o poder familiar. Percebam, então, que tudo isso está regrado, a diferença de reclusão e detenção está regrado na gravidade do delito, certo?